Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de gramática. Vamos agora para a nossa correção, que é sobre S com som de Z, né? Que foi a nossa atividade mais antiga, tá? Que é da página 78 a 80. Então, logo ali na página 78, a gente vai ter assim. Na primeira questão, ele pede para circular no poema as palavras em que o som de S tem som de Z. Então, lá naquele poema que tem na página anterior, você vai só circular as palavras em que o S tem som de Z, tá? E depois você vai copiar essas palavras na linha abaixo, né? As palavras que você circulou. E quais são essas palavras que tem no texto, né? Que tem o S com som de Z? É surpresa e asas, tá? São só essas duas palavras. Você vai circular surpresa e asas lá no poema da página anterior. E aqui na segunda questão você vai escrever essas palavras, tá? Aqui tem só uma informação, ó, que diz que a letra S tem som de Z quando aparece no meio da palavra, né? Escrita entre vogais, tá? Então aqui é só para vocês responderem melhor aqui as duas primeiras questões. Na terceira questão ele diz para você ler as palavras do quadro, né? Nós temos aqui estudiosa, famoso, carinhoso, cheirosa e bondosa. Aí agora ele pede você completar adequadamente aqui, né? Na primeira letra A diz: Márcia é uma aluna, o quê? Estudiosa. A rosa é uma flor muito cheirosa. A mulher bondosa ajudou as crianças carentes. Papai é carinhoso com mamãe. Neymar, o famoso jogador, viajou para a Espanha. Certo? É assim que vai ficar as frases completadas. A gente prosseguindo aqui para a próxima página, nós temos aqui na quarta questão um diagrama, né? Ele pede para você encontrar palavras com S, né? Que a S tem som de Z, né? E palavras com Z. As palavras que você vai encontrar aqui vai ser, que vocês vão ter que pausar para dar dando uma olhada, tá? Que é paisagem aqui, raposa, vasilha, prazer, azul, azeite, tesoura, televisão, fantasia, natureza, sobremesa, buzina, zebra e cozinha, tá? Essas são as palavras. Você vai pausar e você vai dando uma olhada aí onde é que tá cada palavra, se você encontrou todas elas. No fim, você vai só classificar. Você vai colocar aqui só as palavras que você achou que tem S com som de Z e aqui só as palavras com Z. Quais são as palavras que o S tem som de Z que você encontrou aqui no diagrama? Paisagem, raposa, sobremesa, tesoura, televisão, vasilha e fantasia. E as palavras com Z são natureza, zebra, buzina, azul, cozinha, prazer e azeite, tá? Prosseguindo, a gente vai ter aqui na próxima página, né? Nossa última página. A questão 5, que ela pede para você formar frases com as palavras abaixo. Então, você tem aqui na primeira casulo e vazio. Vazio, isso. Então, você vai escrever uma frase. A resposta é pessoal, tá? É a frase que você quiser. Mas eu coloquei aqui, por exemplo, o casulo está vazio. Pode ser. Na segunda, a gente tem as palavras azeitona e gostosa. Então, você pode colocar azeitona que comi estava gostosa, algo do tipo. E na outra, nós temos vaso e vizinho. Então, eu fiz a frase quebrei o vaso do vizinho. Aí você vai criar uma frase para essas duas palavras, não precisa ser necessariamente as que eu escrevi, tá? Na 6, gente, também é uma resposta pessoal, porque ele pede para você pesquisar em jornais e revistas palavras com S, né? Que o S tem um som de Z, né? Depois recortes e coles abaixo. Então, você vai pesquisar algumas palavras. Não tem a quantidade certa de palavras, mas, né, espero que seja pelo menos uma de 3 para lá, né? Pra você não recortar só uma ou duas, tá pedindo palavras, tá? Que tenha S com som de Z. Então, você vai colocar aqui, se você encontrar, por exemplo, a palavra surpresa, aí você recorta e coloca aqui. Palavra asa, recorta e coloca aqui. Então, palavras que você encontrar que tenha S com som de Z, né, em revistas ou em jornais, você vai recortar e colar aí, tá? A nossa próxima atividade foi sobre pontuação 3, né? Que a gente viu um pouco sobre aspas e parênteses. Então, na primeira questão, que fica ali da página 82, ele pede para você ler esse poema aqui, né? Que é a Canção de Inverno, que diz: Pinhão quentinho, quentinho pinhão, e tu bem juntinho do meu coração. A gente vai fazer agora o que com esse poema? Primeiro ele está pedindo para copiar copie do poema as frases
com os seguintes sinais de pontuação. Ele está pedindo para você copiar o que tem aspas. Quais são os que tem aspa? Pinhão, quentinho, quentinho, pinhão, tá? Esse você vai escrever. E que tem parêntese é o quê? E tu bem juntinho do meu coração. Você vai escrever aqui, tá bom? Na segunda questão, ele diz: use aspas ou parênteses no lugar adequado, tá? Então aqui nós temos Lúcia. Onde é que você vai botar não sei se tá dando pra ver, mas onde é que você vai botar o parêntese aqui? Você bota o parêntese aqui antes de filha, aí filha de Dona Teresa, que é a explicação, né, dizendo quem é Lúcia, vai ficar entre parênteses. Então você vai colocar o parêntese antes de filha e depois de Teresa. É estudiosa, então fica Júlia, filha de Dona Teresa, é estudiosa. Na B diz: Dom Pedro I gritou: independência ou morte. Essa parte, independência ou morte, que é a fala de Dom Pedro, é o grito de Dom Pedro, você vai colocar entre aspas. Você vai escrever: Dom Pedro I gritou. Aí você vai colocar aspas, independência ou morte, tá? João disse: gosto de jogos eletrônicos. A mesma coisa, se tá indicando a fala de alguém, você bota aspas, tá? Então, onde indicar a fala, que no caso aqui é gosto de jogos eletrônicos, você bota aspas aqui antes de gosto. E eletrônicos também, depois de eletrônicos, você bota aspas também. A barata, inseto nocivo, existe no mundo inteiro. Inseto nocivo, gente, ele é uma explicação sobre a barata, né? Um complemento sobre barata. Você tá falando que barata é o quê? É um inseto nocivo. Então, você vai colocar inseto nocivo entre parênteses, né? Você vai colocar barata, inseto nocivo, existe no mundo inteiro. E no último nós temos, tem pai que é tipo mãe. Tipo mãe vai ficar entre aspas, tá? Porque é como se você tá querendo dizer algo que não é exatamente aquilo, tá? Então, tipo mãe fica entre aspas. Você coloca aspas antes de tipo e aspas depois de mãe, tá? Continuando aqui, ó, ele vai pedir na 3 para você criar um pequeno texto, né, para ilustração abaixo, usando os seguintes sinais de pontuação. Você vai usar aspas, né, e parênteses. Aqui nós temos, se vocês prestarem atenção, um jogo de esconde-esconde, né? Essas 3 crianças estão brincando de esconde-esconde. Então, você vai criar o texto que você quiser. É uma resposta pessoal, tá? Eu criei aqui o meu. Deixa eu afastar aqui para poder ver. Vou subir aqui. Só para vocês verem os momentos em que você pode colocar aspas e que você pode colocar parênteses. Então, vamos lá. Ó. Em uma tarde, 3 amigos resolveram brincar no parque. Ana, Paulo e Luiz, eu dei nome aos personagens, tá? Decidiram então brincar de esconde-esconde. Enquanto um deles, Luiz, eu tô explicando quem é esse um deles, Luiz, boto entre parênteses, ficou com os olhos fechados contando até 10. Os outros, quem eram os outros? Ana e Paulo, coloquei entre parênteses, se esconderam. Depois que Paulo disse, lá vou eu, né? A fala dele, boto entre aspas, passou a procurar pelos amigos, que por terem se escondido muito bem, demorou um pouco para serem encontrados. No fim da tarde, todos estavam cansados de tanto brincar, então se despediram e combinaram de voltar ao parque no outro dia para brincar novamente. Então, quando foi que eu usei? Eu usei parêntese para explicar, né? No caso, explicar quem era, né? Os personagens em determinadas funções. E usei aspas, né, para indicar a fala do rapaz, né, que quando ele acabou de contar, ele disse, lá vou eu. Então, você pode fazer o seu textinho aí à vontade, você vai usar parênteses e aspas nesse texto, né, que é de acordo com essa imagem aqui, certo? Agora, nós terminamos a nossa correção e nós vamos para a nossa próximo conteúdo, que é de palavras com G e J, página 84. Então, vamos para a página 84 para a gente ver. Tem um pequeno, né, texto, nem um texto, né, um trechinho ali pequeno, que diz assim, que drama uma girafa na minha cama, certo? O que a gente pode tirar daí, né? A gente vê uma palavra com G, G acompanhado de I. Por que eu tô falando G acompanhado de I? Porque agora que a gente vai entender um pouco sobre o uso, né, dessas letrinhas. Olha aqui. Podemos confundir o uso de G e J nas palavras quando essas letras estão acompanhadas de E ou I, já que mantém a mesma pronúncia. Então, vamos lá. Vocês sabem que toda a família do J, ele vai ter a mesma pronúncia. Já, Gé, Gi, Jó, Ju. Já a família do G, ela não vai ter a mesma pronúncia para todos os acompanhamentos de vogais. Se eu estou falando de G com A,
G com O e G com U, a pronúncia é diferente para G com E e G com I. Por quê? Olha como é a família do G. Gá, Gé, Gi, Gó, Gu. Então, você vê que muda, né, a maneira de pronunciar. E somente quando é acompanhado de E e de I é que a pronúncia, né, desse G vai ser exatamente como o J, tá? Por isso que a gente se confunde em palavras, por exemplo, como gesso, que se escreve com G, e nós temos jeito, que se escreve com J. A pronúncia de G é, ó, G, G, gesso, jeito. É a mesma pronúncia, certo? Então, a gente tem que conhecer as palavras para saber qual é que a gente vai usar, se é G ou J. Girafa, né, como a gente gravou lá. Jipe, olha aqui, a mesma pronúncia. Gi, gi, girafa, jipe, certo? Por isso que a gente foca, né, não especificamente no uso do J, mas no uso do G, né, que é acompanhado de E e de I, que vai mudar essa pronúncia. Aqui a gente tem algumas regrinhas, ó, para o uso do G. Não são bem regras, é mais, né, dicas para você entender um pouco mais, ó. Nos substantivos terminados em agem, igen e ugem, né, geralmente se usa G, como por exemplo em barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, tá? Quando você tem uma palavra que termina em age, ege, ige, uge, geralmente, ugem, na verdade, geralmente é com G, tá? Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, também geralmente se usa G, né? Então fica em estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Também nas palavras derivadas de outras, né, que já se escreve com G. Por exemplo, se você saber que gesso se escreve com G, então a palavra engessar, que ela é derivada da palavra gesso, vai ser com G também. Se massagem se escreve com G, então qualquer palavra derivada de massagem, como massagista, por exemplo, ela se escreve com G também. Se você sabe que vestigem se escreve com G, então qualquer palavra derivada de vestigem, como por exemplo vertiginoso, se escreve com G. E nos seguintes vocábulos, ó, algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem, tá? Todas essas se escrevem com G. Já quanto ao uso do J, né? Ele diz que você vai usar os J em palavras derivadas, né, de outras palavras que já se escreve com J. Por exemplo, se laranja se escreve com J, certo? Então, laranjeira também vai ser com J, certo? Se cereja se escreve com J, então cerejeira também vai se escrever com J. Se loja se escreve com J, lojistas também vai ser com J. Se jeito se escreve com J, ajeitar, que é uma palavra derivada de jeito, se escreve com J. Varejo com J, varejista derivado com J. Lisonjar, lisonja na verdade, lisonjeador, todos são com J. Rijo, enrijecer, nojo, nojeira. Todas as palavras são derivadas de uma palavra que você já sabe que se escreve com J, ela vai ser com J também. Aqui nós temos outros vocábulos, ó, como berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, tá? Todas essas se escrevem com J. E assim a gente encerra o nosso conteúdo de palavras com G e J, tá? Que nós temos aqui a atividade agora, vai ser da página 85 à página 87, tá? Então na próxima aula a gente volta com a correção, na próxima na verdade. Então é isso, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.